Boa noite a todos. Boa noite. Nós vamos falar hoje sobre os 4 passos da Teshuvah, segunda aula do curso de 3 aulas. Semana passada, nós falamos sobre os 40 dias de Teshuvah, que começam no primeiro dia de Elul, vai durante o mês todo de Elul, 30 dias, e mais 10 dias de Rosh Hashanah e Yom Kippur. Nós temos 40 dias de Yemei Ratzon, chamados de dias apropriados, propícios, dias queridos perante a Deus, no qual nós podemos realizar consertar e atrair as bênçãos para o ano que vem, materialmente e espiritualmente, em tudo aquilo que a pessoa precisa. Nesses 40 dias, são 40 dias específicos. Isso está sinalizado no versículo da Torá. Hoje nós vamos ver alguns versículos da Torá, que por isso eu fiz um pequeno PowerPoint. Vou ser sincero, não tive muito tempo, então não vou dizer que saiu assim profissional, mas pelo menos é um quebra-galho. Então, semana passada nós falamos sobre o mês de Elul, e nós temos vários versículos que manifestam, representam o mês de Elul. Um versículo é do rei Salomão, que fala, Ani, é famoso, Ani ledudi vedudi li. Desculpe. Ani, eu, ledudi para meu amado, vedudi li em hebraico. Isso eu preciso colocar em hebraico, porque isso é um jogo de palavras que somente vamos entender isso em hebraico. Eu para meu amado e meu amado para mim. Se nós vamos pegar o inicial de cada letra, o inicial de cada palavra, ou seja, a primeira letra de cada palavra, ou seja, a primeira letra da palavra Aleph, aqui embaixo, primeira letra da segunda palavra, Ledudi, Lamed, e assim também o Vav, aqui, e a última palavra, a primeira letra é de novo um Lamed, vai formar a palavra Elul. O Elul é o mês que nós nos encontramos agora. Tá? Se nós vamos pegar a última letra, nós temos um Yud na primeira letra, na última letra da primeira palavra, Ledodi, a última letra, segundo Yud, a terceira letra, novamente um Yud, e a quarta letra, última letra, novamente um Yud. Nós temos 4 Yud. Tá certo? O valor numérico de cada Yud é 10. 4 vezes 10, eu não estou vendo aqui, desculpe. Estão vendo aqui? Bom, 4 vezes 10 é 40. Ou seja, que no Elul existem 40 dias especiais. O que é que tem de especial? Nós vamos ver hoje de acordo com a Kabbalah, que nós temos 4 etapas, 4 níveis de como fazer Teshuvah. Esses 4 níveis de como fazer Teshuvah estão relacionados e ligados ao tetragrama do nome de Deus. O nome de Deus, de acordo com a Kabbalah, Deus tem vários nomes. Cada nome, ela representa alguma energia divina. Porém, existe o nome essencial, o tetragrama chamado, que esse é Shem Ha'etzem, o nome da essência de Deus, que com isso Deus criou o universo. Ou seja, quando nós falamos desse nome, é um nome, você está falando da essência de Deus.
não apenas de uma energia, de uma extensão, de um manifesto divino, mas literalmente a sua essência, que é composto dessas 4 letras, Yud, depois tem um rei, depois tem um Vav, depois tem um rei. Chamado Yud Kei Vav Kei, nós não sabemos como dizer esse nome, como verbalizar esse nome hoje em dia. Se diz que na época do templo sagrado, quando as pessoas vinham no templo, então eles enxergavam esse nome e todo mundo verbalizava esse nome, e naquela hora todo mundo se ajoelhava perante a Deus. E quando todo mundo saía do Beit HaMikdash, do templo sagrado, então eles esqueciam como se verbaliza, como se diz esse nome. Porque esse nome são, na verdade, essas 4 letras são, na verdade, vogais. Ou seja, com essa junção, elas são vogais e não tem como expressar, como ler isso direito, tá? Então, o que nós sabemos? Que é um Yud, depois tem um rei, depois tem um Vav, depois o rei, são as 4 letras. Que, na verdade, se nós vamos mudar a sua ordem de palavras, ela vai formar Havaya. Havaya quer dizer criação, ou seja, com essas letras que Deus criou o universo. Esse nome de Deus, Yud Kei Vav Kei, elas se dividem em 2 partes. Yud Kei, as primeiras 2 que são Yud Kei, Yud é um rei, e depois as últimas letras que são Vav. Muitas vezes, na Torá, na Bíblia, vocês podem perceber que às vezes o nome de Deus não está escrito sempre com essas 4 letras, muitas vezes com essas 2 letras, ou com essas 2 letras. A maior parte com as primeiras 2 letras, e normalmente com essas 2 letras já se sabe que é o nome de Hashem, que nós verbalizamos hoje na sinagoga, seria como Adonai, tá? Esses 4 passos da Teshuvah estão representados nessas 4 letras. Yud, depois rei, depois Vav, depois um rei. Só que elas se dividem em 2 partes. Na verdade, são 2 tshuvot. Uma teshuvah está sinalizada nessas 2 palavras, 2 letras, mas são 2. Na verdade, faz parte de um grupo, mas que se dividem em 2 partes. Assim também, aqui a segunda teshuvah, que se divide em mais 2 partes, que se tornam 4 partes. Talvez agora ninguém entendeu o que eu estou falando exatamente, mas daqui a pouco vocês vão entender. É chamado teshuvah inferior, em hebraico teshuvah tata'a, uma teshuvah inferior, teshuvah básica. E nessa teshuvah básica existe o inferior e superior, como nós vamos ver depois. Depois tem a teshuvah superior, uma teshuvah mais elevada, que também nisso existe a teshuvah inferior do superior e o superior. Para entender isso, obviamente, temos que entender, em primeiro lugar, o que é teshuvah. Quando nós falamos teshuvah, normalmente nós pensamos, eu pequei, e já que eu pequei, então preciso fazer teshuvah. Quanto tempo demora para fazer teshuvah? Alguns vão responder 40 dias, outros vão responder, sei lá, 1 ano. Cada um vai responder de um jeito. Mas, na verdade, teshuvah, diz o Maimônides, é beshat achada uverig achada. Que teshuvah pode ser feita numa hora, num minuto. Teshuvah consiste em você se arrepender, reconhecer o errado, tomar a decisão, arrepender, tomar a decisão que não farei mais isso. Isso é teshuvah. Isso pode ser feito numa hora. Numa hora, quer dizer, num segundo, num sentimento, na hora do desperto do coração, na hora da conscientização. Isso que é teshuvah. Então, se eu já fiz teshuvah sobre as minhas coisas erradas, já me arrependi, ou seja, aquele que não vai se arrepender, então 40 dias também não vai ser suficiente. Aquele que vai se arrepender, reconhece e vai se arrepender, vai fazer teshuvah, 1 minuto é suficiente. Por que eu preciso de 4 níveis de teshuvah? O que isso vai acrescentar? O que tem para acrescentar na teshuvah, uma vez que eu já fiz teshuvah? O que eu posso acrescentar? Como que eu posso fazer mais uma teshuvah, além da teshuvah que eu já fiz? Tá?
Só que os livros de Kabbalah explicam o seguinte, que na verdade tshuva não é somente sobre pecados. Isso é muito importante saber, porque tshuva às vezes leva uma conotação, sabe, negativa. Tshuva quer dizer que eu sou ruim. Tshuva quer dizer que eu fiz alguma coisa que eu não sou correto, que eu não sou uma pessoa que está seguindo o caminho certo. E isso não é verdade. Tshuva é também para pessoas que nunca pecaram. Ou seja, também um tzadik, ou seja, aquela pessoa justa, aquela pessoa que nunca pecou na sua vida, também pode e deve fazer tshuva. Por quê? Porque tshuva não quer dizer somente tshuva sobre pecados. Tshuva quer dizer retorno. Retorno quer dizer a alma que se encontrava lá em cima, antes de descer nesse mundo físico material, ela teve uma descida. Ela se separou, tá certo? Ela está agora aqui embaixo. Ela precisa voltar. Voltar no sentido não fisicamente voltar, mas no sentido que, uma vez que estamos aqui, não temos o mesmo sentimento, a mesma inspiração sobre divindade, sobre... Ou seja, a minha relação com Hashem, assim como um filho, quando ele viaja para longe de casa, talvez nos primeiros momentos ele fica com saudades, mas com o tempo ele vai se acostumando, etc. Tá certo? Assim também, a Neshama desceu aqui embaixo. E com o tempo, ela pode se desacostumar com sentimentos espirituais, ela vai se acostumar com a vida, a vida que nós nos encontramos aqui, que essa vida às vezes pode deixar a gente longe, pode deixar a gente esquecer um pouco, né? Nosso lado espiritual. Tshuva quer dizer voltar. E para voltar a nosso Deus, você não precisa pecar. É sempre porque se inspirar sobre divindade, sobre Deus, e se relacionar com Ele, sempre pode ser feita de uma maneira mais profunda. Então, em primeiro lugar, quando nós falamos tshuva, não é somente para quem pecou, é para quem não pecou, como nós veremos mais tarde. Mas mesmo para quem pecou, existem também vários níveis de tshuva, como veremos agora. O primeiro nível de tshuva está sinalizado no versículo da Torá, que vou mostrar daqui a um momento, mas só para ilustrar esse conceito que eu falei agora, que tshuva não é somente sobre pecados, e às vezes via um caminho mais simples, você pode fazer tshuva também, e pode ser uma tshuva mais valorizada, se conta na Torá, consta sobre o primeiro encontro de Moisés com Deus. O primeiro encontro de Moisés com Deus foi quando ele estava pastoreando lá com seu rebanho no campo, quando de repente ele vê aquela cena de um arbusto que está queimando, cheio, está fogo, está queimando o arbusto, mas o arbusto não está consumindo. Moshe vê essa cena e ele começa a se questionar, o que está acontecendo aqui? Nunca vi uma coisa dessa. Normalmente um fogo, quando ele queima, ele queima e ele acaba com o objeto onde ele está queimando. Aqui o arbusto está queimando, mas não está consumindo. E ele fala, Asura Navere, eu vou mudar de lugar, vou sair do meu lugar onde estou sentado aqui, e eu vou me aproximar daquele lugar lá, e ver esse fogo. Por que ele não está consumindo? E de repente aqui, ele escuta a voz divina, Moshe, Moshe, para aqui, o lugar onde você se encontra, um lugar sagrado. Tira os sapatos daqui. E aí começa a primeira conversa entre Deus e Moisés. Os livros de Kabbalah explicam o seguinte, que na verdade, porque Deus está se revelando dessa forma, ele queria transmitir uma mensagem. E a mensagem é o seguinte, Moshe era uma pessoa intelectual. E tem pessoas intelectualizadas que acham que não precisa fazer tshuva. Por quê? Porque eu já sei tudo. Eu conheço tudo. Pelo contrário, quem precisa fazer tshuva são as pessoas simples. As pessoas que não são intelectualizadas, não têm tanto conhecimento, que talvez vão atrás do coração deles, não atrás da cabeça, do intelecto. Bem, a Torá nos fala
olha aqui, você está vendo aquele fogo que está queimando? Esse fogo que está queimando, fogo representa sentimento. Onde nós sentimos, onde se encontram os sentimentos? No coração. Tá certo? Às vezes eu sinto amor, às vezes eu posso sentir raiva, tá certo? No coração você sente aquele fogo que queima. Esse fogo que se encontra aqui, ok? No arbusto, o que representa o arbusto? Aquela árvore que não dá frutos. Aquela árvore, aquele judeu que não está dando frutos. Aquele judeu que você não está valorizando, você está achando que você está muito elevado. E você não precisa fazer chuva. Sabe que a chuva daquelas pessoas simples que vem do coração, que vem do fogo interno que se encontra com aquele amor, esse é o fogo que eu valorizo. Você, Moshe, também pode fazer chuva como eles. Você acha mais elevado, mas a chuva deles é mais valorizada. Ou seja, que chuva pode ser feita em várias formas, em várias maneiras. E a chuva que parece mais simples pode ser a chuva mais valorizada. O primeiro passo de chuva está sinalizado no versículo seguinte. A Torá nos conta, só um minutinho, que não estou enxergando direito aqui. A Torá nos está dizendo o seguinte: existe uma Torá, uma lei, chamada a lei das cidades de refúgio. A lei das cidades de refúgio é o seguinte: uma pessoa que Deus nos livre matou alguém. De acordo com o judaísmo, obviamente, quando você mata alguém, você tem algum parente daquele que morreu, daquele que foi assassinado, que ele vai querer se vingar. Então, a Torá nos fala para você se proteger, você podia entrar numa das cidades de refúgio, tem algumas cidades de refúgio em Israel, que nessa cidade podiam se refugiar somente esse tipo de pessoas. Ou seja, acesso àquela cidade eram somente pessoas que mataram alguém. Dessa forma, você vai estar protegido lá, e a pessoa que quer vir e se vingar e te matar, não vai poder te matar. Ele ficava lá até o dia do julgamento. O julgamento, de acordo com a Torá, se você matou alguém propositalmente, então a Torá nos fala ain tachat ain, olho por olho. No judaísmo não existe o conceito de prisão, você vai ficar preso, porque no judaísmo, se você está vivo, você está aqui para produzir alguma coisa. Se você não está aqui para produzir alguma coisa, e mais ainda, você está prejudicando e não tem conserto, então é melhor você não viver. Então, uma pessoa que matou propositalmente, ele é também executado. Existe a pena de morte no judaísmo. Se você matou a pessoa involuntariamente, então, já que isso foi involuntário, você não é assassino, então você permanecia lá, protegido naquelas cidades de refúgio. Até o sumo sacerdote falecer, seja suficiente tempo até aquele parente já se acalmar e não querer mais se vingar de você. Diz aos nossos sábios, esse versículo aqui, ele nos fala sobre o refúgio. Eu vou ler em hebraico aqui. Iná leyadó, a pessoa que matou alguém. Então, vesamti lechama, como eu vou te dar para você um lugar para se refugiar. Novamente, aqui é o mesmo jogo de palavras. Se nós vamos pegar o inicial de cada letra, a primeira letra de cada palavra, Aleph, Lamed, Vav, Lamed, vai formar novamente a palavra Elul. Ou seja, que cidades de refúgio estão ligadas com o mês de Elul. O que eu preciso fazer? O primeiro passo de Teshuvah é eu me refugiar. Me refugiar em que sentido? Eu não matei ninguém. Será que a Torá está me dizendo que eu matei alguém? Tudo bem que eu pequei, mas entre pecar e matar, será que somos tão ruins assim que Deus nos compara como nós matamos alguém que precisamos se refugiar? E como nós vamos se refugiar exatamente? Como que se faz isso? Então, dizem os livros, novamente, aqui nós estamos estudando, dando uma aula de Kabbalah, então estou explicando isso de uma forma cabalística. Na forma literal, isso o que quer dizer isso? Que uma pessoa tem que se refugiar, ou seja, no mês de lua, a pessoa tem que um pouco se fechar.
se desligar um pouco do lado material e um pouco se dedicar mais ao estudo da Torá e do cumprimento das mitzvot. Mas no sentido mais místico, então dizem os livros que, na verdade, quando uma pessoa faz um pecado, de uma certa forma, ele está derramando sangue. Por que ele está derramando sangue? Então, diz o versículo na Torá, desculpe, diz o versículo da Torá o seguinte: nós sabemos que nós temos 613 mitzvot. Desses 613 mitzvot, elas se dividem em dois grupos. Primeiro, são 248 mitzvot positivas. O que quer dizer positivas? São mitzvot que requer a pessoa fazer alguma coisa para cumpri-las, ativas, como, por exemplo, colocar tefilim. Eu preciso todos os dias colocar tefilim, eu preciso toda semana, sei lá, acender as velas de Shabbat, e assim tocar o shofar em Rosh Hashanah, como comer também matzah na festa de Pesach. Para eu cumprir essas mitzvot, eu preciso sair do meu lugar e fazer alguma coisa. São positivas, tá? Que elas correspondem aos 248 órgãos do ser humano. Os nossos sábios dizem que a pessoa tem 248 órgãos e cada mitzvah ela representa, ou seja, ela está ligada e conectada com uma dessas 248 órgãos do ser humano. Depois nós temos, no lado direito aqui, 365 mitzvot proibitivas. Ou seja, passivas. Para cumprir, eu não preciso fazer nada, é simplesmente não fazer. Como, por exemplo, não comer porco ou não acender uma luz no Shabbat e não cozinhar no Shabbat, como não comer hametz em Pesach e assim por diante. Ou seja, ser passivo nessa hora é justamente o contrário, que elas correspondem aos 365 números de veias e nervos, veias sanguíneas e nervos, enfim, que existem dentro do ser humano. Eu espero que os médicos que se encontram aqui não vão começar a me desafiar, porque assim está escrito na Torá, e obviamente quando falamos de veias, não são exatamente veias, mas são, como falamos, nervos e outras coisas ligadas, enfim, que conectam com os 365 veias sanguíneas que nós temos. Ou seja, cada mitzvah proibitiva, quando eu descumpro uma mitzvah, na verdade ela está atingindo alguma veia. Ou seja, está tirando um pouco de sangue, espiritualmente falando, daquela veia. Estou derramando, literalmente, quer dizer, não é literalmente, mas estou derramando sangue. O que quer dizer derramando sangue? Aqui no sentido espiritual, existe um versículo que fala Shofer dam ha'adam ba'adam. A Torá nos fala, isso está na Parashá de Noé, fala a proibição de derramar sangue. Shofer, derramar sangue da pessoa sobre uma... Ou seja, literalmente quer dizer uma pessoa não matar outra pessoa. Dizem os livros de Kabbalah, espera, vamos pegar cada palavra e traduzi-la ao pé da letra. O que quer dizer isso? Shofer quer dizer derramar, dam quer dizer sangue, ha'adam da pessoa, e ba'adam, na pessoa. Ou seja, que na verdade aqui nós estamos falando de uma forma mais profunda, derramar o sangue da própria pessoa. O que quer dizer derramar sangue da própria pessoa? Então dizem os livros que sabemos, para quem estuda um pouco de Kabbalah, que cada um de nós, cada pessoa é composto de um corpo, mas dentro do corpo ela tem duas almas. Uma alma é chamada a alma divina, ou seja, essa é aquela neshama que nós nascemos com ela, aquela neshama sagrada, aquela alma eterna que nós falamos quando tem a vida após morte, se refere sobre essa alma, que é uma partícula de Deus, uma partícula divina, é que ela se encontra dentro de cada um de nós,
é que ela estimula e motiva a gente a se conectar com Hashem, com Deus, querer fazer coisas boas e positivas, e que quer progredir na vida, crescer na vida, amadurecer, e assim por diante. Mas dentro desse grupinho que nós temos, e temos também uma outra alma, que é chamada de alma animal, que se encontra aqui, a alma animal, também ela se encontra dentro da gente. Essa alma animal é uma alma espiritual, mas já não é uma alma divina, é uma alma animalesca. Ou seja, quando Deus criou o mundo, os mundos, porque nós temos o mundo físico, que é o final da criação, mas temos outros mundos espirituais, outras criaturas espirituais, assim como nós temos aqui criaturas positivas e outros que são negativas, assim também nos mundos espirituais, que elas são a origem das criaturas físicas materiais, nós temos criaturas positivas e criaturas negativas. Então, a alma animal é uma criatura espiritual, mas não por causa disso ela quer dizer que ela é positiva. Essa alma animal, por mais que por essência ela não é negativa, ela é como um animal. O animal não é necessariamente negativo, mas é um animal. O animal você não tem controle sobre ela. Ela tem uma natureza, ela tem uma característica. Se ela for um animal feroz, então, por mais que ela pode ser bonitinha, você pode se comportar de uma forma humana com ela, mas ela pode te devorar. Ela pode não ser simpático com você. Ou seja, assim também na alma animal, ou seja, ela se atrai ao lado animalesco. O lado animal, seja as coisas físicas, materiais, ela não está interessada no lado espiritual, ela quer somente suprir os seus prazeres, preencher as suas vontades, não pensa no bom, na saúde dela física e espiritual, mas sim naquilo que dá mais para preencher os seus prazeres. Ou seja, exatamente como um animal. Tá? E nós temos esse conflito dentro de nós o tempo todo durante a nossa vida. Às vezes, na nossa vida, nós queremos, às vezes, fazer coisas positivas, mas ficamos lá, às vezes, conflitos. Espera, vou aqui, vou para lá. Faço isso ou faço aquilo? De onde vem esse conflito? Por que um animal não tem conflitos? Por que só nós temos conflitos? Porque nós temos duas almas. Essas duas almas, o tempo todo, ficam brigando entre si. A alma divina quer fazer o positivo. A alma animal quer fazer tudo fora o positivo. Tá? Tudo fora o positivo não quer necessariamente dizer negativo, tá? Mas não necessariamente é positivo. Então, pode ser que eu deveria agora colocar tefilim, mas eu agora quero, na verdade, ao mesmo tempo, ter um jogo de futebol. Ou jogar futebol, assistir um jogo de futebol, não é proibido e talvez não é negativo. Talvez nessa hora, o correto seria colocar tefilim e não assistir o jogo. E assim, temos esse conflito. Quem vai tomar essa decisão é cada um de nós tem o livre-arbítrio para tomar essa decisão. Deus nos colocou nessas veias sanguíneas, sangue. Sangue quer dizer vida, vitalidade. Sangue é a vida. Pessoa sem sangue não vive, porque a vitalidade, a alma, a energia que dá vida para a gente se encontra no sangue. Mas Deus nos deu essa energia para a alma divina, para você ir atrás da alma divina, para você cumprir as vontades divinas, e não do animal. Quando nós fazemos aquilo que é contrário da vontade divina, que é ao contrário daquilo que a alma divina quer, então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos transferindo essa energia que eu estou utilizando para fazer aquilo que a alma animal manda me fazer. Então, eu estou usando força, eu estou usando energia, eu estou usando vitalidade de mim. Eu estou agora transferindo, tirando a alma, sangue do lado divino, vitalidade do lado divino, transferindo ela para o lado animal, que nesse caso seria também o lado negativo. Então, eu estou, de uma certa forma, derramando sangue, tirando vida do divino para o animal. Quanto mais a pessoa está conectada com o lado divino, menos vontade animalesca vai ter. Quanto mais a pessoa se conecta com o lado animal, então ele vai, aos poucos, diminuir as vontades da alma divina. Ou seja, ela vai tirando a energia do lado divino e dando mais energia para o lado animal. Até que pode chegar até um ponto que a alma divina não vai se manifestar mais, ele não vai querer mais coisas divinas, não vai ter mais vontades divinas. Não quer dizer que a alma não se encontra lá, mas ela se encontra, para assim dizer, como na UTI. Está
tá entre a vida e a morte, para assim dizer. Ela pode ressuscitar? Pode ressuscitar, mas é complicado, porque ela não está sem energia. Você tem que fazer um tipo de ressurreição, que isso é outra história que não é para agora. Não vamos abordar esse conceito agora. O primeiro nível de tshuva, o tshuva inferior, está ligado com a prática. Ou seja, a pessoa reconhecer que ele precisa entrar numa cidade de refúgio, porque ele está, para assim dizer, derramando sangue. E ele precisa parar com essa história. Ele precisa parar de derramar sangue. Precisa parar de passar energia divina para o lado negativo. E para isso ele precisa se refugiar. Refugiar quer dizer, ele precisa reconhecer o que ele está fazendo de errado e se arrepender. Quando ele se arrepende, obviamente, parar de fazer. Isso é o primeiro nível de tshuva, o nível básico de tshuva que está ligado com a prática, que está ligado com o último rei das 4 letras do tetragrama do nome de Deus. O último rei, dizem os livros de Kabbalah, é a letra relacionada à criação do nosso mundo físico-material. Ou na pessoa, está relacionado ao lado prático da pessoa. Tá? Quando a pessoa quer fazer alguma coisa, tem um certo processo. Então, ele pensa, ele sente, ele fala, até que depois ele vai agindo. Então, o último processo, de baixo para cima, é a ação. O rei representa a ação, a prática. Por que justo a letra rei? Não vamos falar sobre isso agora. Isso é o primeiro nível de tshuva. A cidade de refúgio aqui, não estamos falando de uma cidade de refúgio físico-material. Aqui nós estamos falando de uma cidade de refúgio, é o tempo, é o timing, que é o mês de Elul. Esse é o momento quando você pode ser um momento propício para você poder fazer facilmente, corrigir, em termos práticos, fazer tudo que foi feito de errado, ou seja, a chuva inferior, que nós acabamos de falar. E tem mais uma diferença entre a cidade de refúgio, quando era no templo sagrado de uma forma fisicamente, e agora, quando nós fazemos a nossa cidade de refúgio, que é no tempo, no mês de Elul. Como nós falamos antes, a cidade de refúgio era um lugar para quem? Para quem matou involuntariamente. Quem matou voluntariamente, ele não tem esse lugar. Ele é olho por olho, ele vai ser executado. A diferença aqui é que mesmo aquele que pecou voluntariamente quer dizer que ele sabe que é proibido, e mesmo assim ele vai fazendo, etc. Então, graças a Deus, Deus nos deu essa oportunidade que não só esse cidade de refúgio, ou seja, o mês de Elul, ele corrige, conserta, limpa, não só para aquele que fez o errado de uma forma involuntária, mas também voluntariamente. Isso é o resumo do primeiro nível de tshuva. Nós vamos agora passar para o segundo nível de tshuva, que é a tshuva superior, como falamos, né? Está dividido em 4, o inferior e o superior, mas no inferior e superior existe o inferior e superior. Agora nós estamos no tshuva inferior, falamos o primeiro nível que é inferior, agora dentro da tshuva inferior, o segundo nível mais elevado que é o superior. Sinalizado no versículo da Torá, que fala sobre o Brit Milá, a circuncisão. Mas aqui ele não fala sobre a circuncisão física. Aqui ele fala sobre uma circuncisão mais espiritual. E o versículo fala o seguinte: o mal Hashem Elokecha. Deus fala que verá uma época, quando o Mashiach chegar, Deus vai circuncisar et levavcha, o teu coração, ve'et levav zarecha, e o coração de teus filhos. Aqui ele fala do conceito de tshuva. Isso nós vamos ler na Torá semana que vem, tá? Na Parshá de Nitzavim. E lá ele fala, Moshe fala, antes de falecer, que o povo judeu vai
desviar do caminho, vai pecar, mas Deus vai depois trazer o pessoal de volta, vai despertar nossos corações. Ele usa o termo de Brit Milá, circuncidar. Novamente, se vamos pegar as primeiras letras, as primeiras 4 palavras do coração, da circuncisão no coração e do coração dos nossos filhos, então forma a palavra Elul, novamente Elul. Qual a ligação da palavra Elul com Brit Milá? Então, nós falamos sobre a Tshuvá, o primeiro nível de Tshuvá, que ela envolve a parte prática. Mas o segundo nível de Tshuvá é não você envolver somente o lado prático da Tshuvá, também o lado emocional. Ou seja, muita gente segue o caminho judaico, faz o que Deus quer, mas é mais no lado prático que no lado emocional. Talvez, pode ser que emocionalmente ele não quer isso, ele não se identifica com isso, não tem vontade para isso, mas por que ele está fazendo? Porque ele sabe, no final das contas, que isso é o correto, ou talvez ele tem medo, talvez que Deus vai castigá-lo, ou talvez ele, sei lá, ele quer ganhar a sua porção no mundo vindouro. Enfim, existem vários motivos porque uma pessoa, por mais que ele não se identifica, não que não se identifica, porque ele se identifica porque ele pratica, mas talvez ele não faz isso de coração, mas ele vai continuar fazendo na prática porque sabe que isso é o correto no final das contas, pode ser por interesse pessoal ou não por interesse, mas não é por coração. Então, depois que você já consertou o lado prático, na verdade não é suficiente. Deus não quer que você faça as coisas apenas por fazer. Ele quer que você sinta, faça com sentimento, que seja com vitalidade, com vida. É diferente quando você faz alguma coisa sem coração ou você faz algo com coração. É diferente o empregado que ele faz as coisas, sabe, com vibração, com alegria, do que apenas fazer para receber o salário e cumprir a sua obrigação. Obviamente, quem faz com coração, então ele vai produzir muito melhor daquele que faz sem coração. Então, o segundo nível de Tshuvá é você procurar, buscar, despertar o teu coração, que o teu coração ele vibre com o judaísmo. E quando você vai vibrar com o judaísmo, você não vai pecar apenas em termos práticos, mas em termos sentimentais também. Ou seja, que além disso, não vai ser tão difícil praticar. Por quê? Porque você se identifica com isso. Você faz por amor, como se diz. Não é? Se conta sobre alguém que ele era um grande homem, um grande estudioso, mas ele se achava também. Tem um grande ego. Então, já que ele era um grande estudioso e ele já tinha tanto conhecimento, ele chegou na conclusão que ele é um grande tzadik, que ele é um grande homem e que precisa ser respeitado. Mas só que ninguém sabe que ele é um tzadik. Quer dizer, ele é tão grande que nem só ele sabe que ele é um tzadik, né? E ele ouviu falar sobre o Baal Shem Tov, o famoso Baal Shem Tov, fundador do Hassidismo. Ele queria testar e ver se o Baal Shem Tov, ele não sabia, será que ele é tão grande assim? Será que é um cara elevado? Será que... Então ele decidiu, sabe o quê? Eu vou visitar ele. Se ele vai me dizer que eu sou um tzadik, então quer dizer que realmente ele sabe o que acontece comigo. Então, vou acreditar que ele realmente é uma pessoa elevada. Mas se ele não vai falar nada, então quer dizer que é tudo blefe. Ele vai, chega na cidade, chega na sinagoga, bate na porta do mestre do Baal Shem Tov. Baal Shem Tov pergunta quem se encontra lá, e ele responde, eu. E o Baal Shem Tov disse, existe um versículo que fala, que não vou citar aqui, mas o conceito é que quem se acha, quem tem um ego tão grande que se acha que eu existo, que a minha existência se encontra aqui, saiba que Deus não se encontra dentro do teu coração. Ou seja, ele queria dizer que você está se achando um grande tzadik, mas saiba que o teu ego é tão grande que Deus não se encontra onde algo se encontra. Ou seja, você não é um tzadik, você é longe de ser um tzadik. Você pode ser um grande estudioso, você pode ser uma pessoa que tem muito conhecimento, mas entre isso, um tzadik, então o caminho ainda se encontra longe. E ele ficou, mexeu nele,
falou, pô, esse cara realmente sabe o que acontece dentro de mim. Realmente eu me acho um tzadik. Como que ele sabia? Né? Então ele decidiu que realmente é um grande rebbe, um grande mestre, eu vou seguir ele. E ele nem entrou lá. Ele simplesmente permaneceu na sinagoga, ficou lá durante um tempo, trabalhou sobre si. Trabalhou para tirar o seu ego. Depois que ele tirou o seu ego, ele se lapidou dentro do seu coração. Então ele voltou, queria de novo entrar no Baal Shem Tov, ele bateu na porta de novo. Baal Shem Tov de novo pergunta, quem é? Quem se encontra lá? Dessa vez ele não falou mais eu. Dessa vez ele respondeu, Deus se encontra aqui. Ele não falou a palavra eu. Quando ele disse isso, então o Baal Shem Tov disse que agora o verdadeiro eu se encontra dentro de você. Quem é o verdadeiro eu? É Deus. Deus é a verdadeira existência, né? O verdadeiro eu. Quem se encontra lá eterno, a presença divina é o verdadeiro eu que me encontro aqui. E agora você pode entrar no meu quarto. Agora realmente você fez uma verdadeira tshuva. O que acontece? O nosso coração às vezes está preenchido de muitos outros amores e muitos prazeres, que isso pode atrapalhar a ter prazer e ter sentimentos espirituais. Então, em que consiste o segundo tipo de tshuva? É trabalhar sobre os nossos traços de caráter, o nosso coração, tá? Assim como às vezes temos que, trabalhar sobre ter misericórdia sobre as outras pessoas, às vezes ser mais gentil com as outras pessoas, assim por diante. Então, a pessoa despertar, tirar um pouco o ego que se encontra dentro do coração, porque o ego, como falamos, a alma animal, ele quer apenas aquele que é bom para ele, não para aquele que é bom de verdade. Ele pensa somente em si mesmo, não pensa nos outros. Tá certo? Isso é a fonte de todos os outros prazeres e problemas que às vezes a pessoa acha que ele tem. Tá certo? Por quê? Porque ele acha que eu mereço, porque sou um grande eu, o meu ego é muito inflado. Então, eu preciso, eu quero, eu mereço, e assim por diante. Mas quando você vai tirar esse eu, e aí você vai dar espaço para outros tipos de sentimentos, e sentimentos mais elevados, então você vai começar a preencher o teu coração com sentimentos divinos, sentimentos de amor. E dessa forma, não só que você não vai derramar sangue, né, como falamos, em termos práticos, mas também dentro do coração, também você vai ter um coração limpo, puro, ou seja, o coração vai coincidir, né? Vão se falar a mesma linguagem com a prática. Esse é o segundo nível de tshuva, que está ligado com a terceira letra, a penúltima letra do Yud Kei Vav, que é do nome de Deus, que é o Vav. O Vav é o valor numérico 6. E nós sabemos que, de acordo com a Kabbalah, existem 6 atributos ligados dentro de cada um de nós, 6 forças ligadas ao lado emocional nosso. O poder de amor, o poder de raiva, o poder de misericórdia, assim por diante. Nós temos 6. Tá? E esses 6, esse nível de tshuva é trabalhar sobre as nossas emoções, os nossos sentimentos, remover os sentimentos negativos e preenchê-las com sentimentos positivos perante Deus e perante o próximo. Nisso consiste o segundo nível de tshuva inferior. É o superior do inferior. Muito bem. E agora nós vamos passar para o terceiro nível de tshuva, que é o primeiro nível da tshuva superior. O inferior do superior. Por que inferior e superior? Porque ela se divide em 2 partes. Porque até agora nós falamos apenas sobre o lado negativo. O primeiro nível de tshuva é não pecar. Certo? O segundo nível de tshuva é não pecar também em termos emocionais. Preencher o nosso coração, ou seja, que aquilo que eu não faço, que não seja somente em termos práticos, mas que também que eu faça isso com vontade. Então, se eu não vou comer porco, é não somente em termos práticos, mas minha vontade se encontra lá,
que seja também, que não tenha vontade para isso, porque a minha vontade é vontade divina. Tá? Agora nós vamos falar sobre outros dois níveis de chuva que não estão mais ligados com o lado negativo, estão ligados com o lado positivo, com aqueles 248 preceitos, mitzvot positivas. Aquilo que motiva a gente não só a não fazer o negativo, não, mas vamos fazer agora o positivo. Por isso que ela se diz, ou seja, isso já uma chuva superior. E outro nível de chuva, não só se desconectar do negativo, não só limpar a sujeira, mas também progredir, fazer o bem, crescer na nossa vida espiritual. A primeira, o inferior dessa chuva superior, está sinalizado no versículo que nós trouxemos no começo, está certo? Ani ledudi vedodili, eu para meu amado, e meu amado para mim, que isso forma a palavra Elul, como falamos anteriormente. Isso é um versículo do rei Salomão, que fala, eu para meu amado, e meu amado para mim. Uma analogia entre o amor de um casal. Ele, o marido, a mulher para o marido e o marido para a mulher. Uma conexão entre dois que se amam, então se juntam. Assim também, o terceiro nível de chuva está ligado com eu me conectar com Hashem. É Deus se conectar comigo. Eu quero me conectar porque eu amo a Deus. Eu não quero só apenas não ficar desconectado dele. Eu quero me aproximar mais a ele. E para isso, é preciso realmente fazer uma chuva mais elevada, que também está ligado com o coração, que é amar a Deus. Não só não ter medo de Deus, mas é amar a Deus. E como que se ama a Deus? Através da meditação. Através, quando a pessoa medita, é que nós temos uma vida corrida. E com a vida corrida, é difícil, às vezes, parar e pensar. E muita coisa passa desapercebido. Então, nós levantamos de manhã, nós comemos, nós vamos trabalhar, e durante todo esse tempo, acontecem muitas coisas. E muita coisa parece que é natural, mas na verdade nada existe natural. Tudo aquilo que acontece com a gente está ligado diretamente pela vontade divina. É Deus que está fazendo com a gente. Deus, então, sei lá, muita gente está passando dificuldades por causa da pandemia, mas graças a Deus eu estou bem. Dentro de uma certa situação, olha como eu podia estar e como que eu estou. E se nós observarmos cada dia, você vai ver como Deus protege a gente. Deus guia os nossos passos. Deus orienta a gente. Deus fala com a gente. Deus está próximo da gente. Deus é infinito e limitado. Podia ficar lá no lugar dele, longe da gente. Quem somos nós perante a Deus? Não, mas o que Deus faz? Deus se dedica a gente. Deus desce do seu lugar, do seu trono celestial, onde ele se encontra, e ele desce e se dedica a cada um de nós de uma forma individual, de uma forma pessoal, todos os dias, durante toda a nossa vida. E nós podemos ver que, de repente, sabe, deu certo aqui e quase deu errado lá, e assim por diante. De onde vem tudo isso? Por que para o próximo não deu certo, para mim está dando certo? Por que deu errado para um e para mim quase que deu errado, mas de repente, não sei o que, deu uma reviravolta? Tudo vem de Deus. É Deus que cuida da gente. Então, quando você medita, quanto Deus está próximo com a gente, você vai começar a despertar um amor a Ele. Óbvio. Tá? É muito mais difícil que despertar, às vezes, perante uma outra pessoa. Por quê? Porque a outra pessoa você vê. Quando você enxerga a pessoa, opa, aquela pessoa é bonita em termos de traços de caráter, uma pessoa que valoriza suas qualidades, etc. Então você começa a amá-la. Porém, Deus você não vê, você enxerga. Por isso você precisa trabalhar mais para enxergar. Você enxergar ela através da meditação, a observação. A cada momento como Deus está próximo da gente. Quando cada um de nós vai observar isso, então ele vai naturalmente, depois de um tempo, despertar o amor a Deus, querendo não só não fazer o mal. Não, eu quero fazer o bem, eu quero me conectar. Como é que eu me conecto? Agora, então eu quero colocar tefilim. Não quero apenas cumprir a minha obrigação. Eu quero ouvir o shofar. Eu quero fazer chuva. Eu quero me conectar. Como que eu posso me conectar?
Então Deus nos deu 613 mitzvot para poder se conectar com Ele. Então Ele vai fazer isso com muita vontade. A cada momento, a cada instante que Ele vai ter, Ele vai querer deixar as coisas de obrigação, de trabalho, etc., para poder se conectar mais com Deus. Obviamente, isso já é um nível de chuva superior, um pouco mais elevado, mas é um nível de chuva que cada um de nós pode e deve alcançar. Isso seria o terceiro passo de chuva. E o último, quarto passo, é um nível de chuva mais elevado ainda, que sinalizado no versículo, na Megillah, ele fala lá sobre a mitzvah de presentear presentes, né, para os pobres, Mishloach Manot, né, e também Matanot Levonim, dar tzedakah. Então ele fala, Ish eu, dar tzedakah um para o outro, o Matanot e presentes Levonim para os pobres, novamente aqui, cada primeira letra de cada palavra forma a palavra Elul. Aqui a tshuva realmente é uma tshuva mais elevada ainda, mas em resumo, uma tshuva resultante de autoanulação, de humildade. Quanto mais humilde você é, então você enxerga. E como você chega na humildade? Você chega na humildade quando você medita baseado no terceiro nível. Quanto mais você medita em Deus e quanto Ele é bom com você, você começa a se sentir pequeno perante Ele. Será que eu mereço tudo isso? Será que realmente Deus não está fazendo muito além? Na verdade, nós vemos que todos os tzadikim, os grandes sábios, desde o patriarca, a Moisés, etc., quando pediram alguma coisa para Deus, nunca pediram por algum mérito. Pelo contrário, Katonti mikol hasedim, como disse Jacob Avinu, Jacob, o terceiro patriarca, eu me sinto pequeno perante as bondades que você fez comigo, falando para Deus. Não tenho como pedir para você, porque não sinto que tenho méritos. Eu estou pedindo pela tua bondade. Por quê? Porque Jacob não tinha méritos. Pelo contrário, ele tinha muitos méritos. Mas perante a Deus ele se sentia anulado, né? E que não merecia tudo isso perante as bondades de Hashem. Tudo que Deus faz é pura bondade. Quando a pessoa se autoanula e percebe que, na verdade, Deus está fazendo muito mais do que eu mereço. Então, isso começa a dar espaço no nosso coração para outras pessoas. E eu começo a entender que por mais que Deus me deu qualidades, por mais que eu estou fazendo muita coisa boa, mas eu estou apenas aqui cumprindo uma missão divina. E a missão divina não está ligada somente comigo. Existe uma missão divina geral, que por isso Ele criou X pessoas no mundo, e cada pessoa tem que cumprir a sua missão, ou seja, colocar, acrescentar o seu parafuso, que junto com todos os parafusos, maiores ou menores, mas vai se chegar a realizar o objetivo pelo qual Deus criou o mundo. Porque Deus criou essa criação. E aquilo que eu faço, por mais que seja elevado, mas sem o próximo, isso não vai acontecer. Assim como um carro, né? O motor é o principal, mas ela precisa também, se faltar lá algum parafuso, isso pode ser fatal para o carro. O carro não vai funcionar, certo? Então, por mais que o motor é o principal, mas o parafuso é extremamente importante. Cada um de nós tem a sua missão. Moshe tinha uma missão que era muito importante. Sem ele, o que seria da gente? Tá certo? Mas, ao mesmo tempo, nós temos o nosso parafuso. E por isso, Moshe, para assim dizer, também precisa da gente. Moshe é o motor, mas nós somos os parafusos. O motor também precisa do parafuso. Então, quando a pessoa chega nesse nível, então ele vai cumprir a sua missão não porque eu amo a Deus. No terceiro nível, eu estou fazendo por amor, mas no final é o meu amor. É eu. Envolve um pouco o meu ego. É porque eu amo a Deus. E no dia que não vou amar a Deus, então não vou fazer. Aqui não estou fazendo por amor. Eu estou fazendo por amor, mas não por causa do amor. Eu estou fazendo por causa de Deus. Não porque eu vou ganhar alguma coisa, não porque nem porque eu estou amando a Deus. Eu estou fazendo porque essa é a vontade divina. Óbvio que isso é um nível um pouco elevado para a gente chegar a esse nível. Mas esse é um nível de chuva superior, elevado, certo? Que isso está ligado, mas cada um de nós pode chegar a esse nível. Esse nível está ligado com sabedoria.
nós encontramos que justo desculpe, um minutinho, vou parar aqui o negócio. Justo o rei, o Moshe Rabbeinu, que era a pessoa mais elevada do povo judeu, ele era a pessoa mais humilde. Como que funciona isso? Justo pelo fato que ele chegou na consciência que tudo aquilo que ele tem, na verdade, é de Deus. E que ele é apenas um recipiente, ele é apenas um veículo para cumprir a vontade divina, então ele conseguiu valorizar também os outros judeus. E quando você valoriza outro judeu, então você se preocupa com ele, então você faz tzedakah com outra pessoa. O que quer dizer tzedakah? Tzedakah não é somente dinheiro. Você se preocupa, você deixa do seu tempo para ajudar uma outra pessoa, para ajudar a ele cumprir a sua missão. Então você vai colocar tefilim com uma pessoa que ele também não consegue, colocar tefilim sozinho. Ah, mas nesse tempo eu poderia fazer a minha missão. Sim, mas é verdade. Mas a tua missão, sem a missão dele, a tua missão também não está cumprida. Então você precisa também do próximo. Cada um de nós precisa do próximo. Então, independente se você é mais elevado ou menos elevado, etc., mas todos nós precisamos um do outro. Kol Israel, como dizem os sábios, que todos os judeus, arevim, são fiadores, zelazé, um ao outro. Então, eu posso ser um bom Ashkenazi, já que estou vendo alguns sefaradim aqui, mas eu preciso dos sefaradim também, não tem jeito. Eu sei que é difícil para algumas pessoas, mas é assim que Deus fez. Por isso que nós vamos rezar junto na sinagoga. Por isso que nós vamos colocar tefilim também para uma outra pessoa. E nós vamos ensiná-la o alfabeto judaico. E nós vamos ajudá-la naquilo que ele precisa. Tá certo? Ou seja, você esquece um pouco da tua missão, porque a tua e lembra um pouco da missão do próximo e deixa de cumprir a tua missão para poder ajudar a cumprir a outra missão. Que, na verdade, isso é o conceito de Yom Kippur, que é o último dia dos 4 passos. Esses 40 dias, né, se dividem em 4, como falamos, né? 10, 10, 10, 10, ou seja, os primeiros 10 dias representa a Teshuvah, o primeiro nível de Teshuvah, os segundos 10 dias, o segundo nível de Teshuvah, e o quarto dia, os últimos 10 dias, representam o último nível de Teshuvah, que o último dia dos últimos 10 dias é o nível de Yom Kippur. O que é Yom Kippur? Yom Kippur se revela a essência, o amor de Deus com a gente. E isso resulta com o amor nosso com Hashem, com Deus. Por isso todo mundo vai na sinagoga, todo mundo vai no Neilá, eu não sei por que todo mundo vai. Porque nesse momento se revela a verdadeira essência de Deus, é a nossa verdadeira essência, que é o amor. Durante o ano todo, muitos amores se manifestam lá, que não necessariamente representam o amor divino. Mas no dia mais especial do ano, no nível superior de Teshuvah, nesse nível, nesse momento se revela o nível superior, que é o amor entre Deus e o povo judeu, e que nesse amor, quando se revela o amor divino, que isso desperta nosso amor, então chega a Mechilá, a expiação, o perdão de Deus para nós, abençoando com o Shana Tová Mitukah, com o bom e doce, porque durante o ano todo nós temos aquelas camadas em volta, tá certo? Não sinto tanto amor a Deus, então talvez Deus também não sinta tanto amor para a gente, para assim dizer. Mas quando se revela o verdadeiro, então aí existe o julgamento, o merecimento e assim por diante. Mas quando se revela a verdadeira essência de Deus, que é o nosso Pai, perante os filhos, então, independente do que você fez, que não fez, Deus tira, remove tudo. E Deus perdoa a gente. Então, esses são basicamente os 4 níveis de Teshuvah. E a última está ligada com, não esqueci de mostrar lá, no Yud, que é a primeira letra dos 4 letras de Teshuvah, porque o Yud é pequeno, a pequena letra. Ou seja, que esse nível você atinge justo quando você se sente pequeno, quando você se sente humilde. Então você dá espaço para o outro, espaço para o próximo. E você começa a fazer as coisas não pelo meu ego, porque eu quero, porque eu gosto, mas porque isso é o correto, isso é o certo. Então é o certo cumprir a vontade divina, é o certo ajudar as outras pessoas, se dedicar um pouco para o próximo, que na verdade esse é o grande trabalho que podemos dizer que o Rebbe fez nessa geração, pegou pessoas e falou, parem de pensar em si mesmo, pensa nas outras pessoas. Então deixa o primeiro mundo, que
que pode ser a Europa, pode ser Nova York, pode ser, sei lá, a tua vida, o teu conforto, e vai naquele lugar, no fim do mundo, que não tem cachê, não tem família, que não tem, sei lá, por quê? Porque tem judeus que precisam de você. Tem judeus que você precisa ajudá-los a eles cumprirem a sua missão pela qual eles se encontram aqui nesse mundo e no lugar onde eles vivem, através da Teshuvá, através de despertar o lado, o coração divino que se encontra neles, para poder progredir na sua vida espiritual, e obviamente isso também traz sucesso e bênção na vida material. Com isso nos concluímos o procedimento dos 4 passos de Teshuvá, e semana que vem, se Deus quiser, iremos entender que a última semana, praticamente antes de Rosh Hashanah, nós vamos entender como que entramos em Rosh Hashanah, qual o significado místico da festa de Rosh Hashanah. Agora, cada um pode liberar o seu microfone. Se tiver alguma pergunta, alguma observação, está convidado a fazê-lo.